batei que a porta vai se abrir. O que é isso aí? Como é que eu bato? Quer dizer, vibrar. Quando eu consigo colocar meu pensamento, minha emoção e meu sentimento num desejo, numa situação que eu quero, e que isso é interessante para mim, porque quando é bom para mim, naturalmente eu vou conseguir vibrar naquela função, naquela frequência. Ora, quando eu consigo colocar o pensamento, a emoção e o sentimento juntos num desejo, numa intenção, numa meta, num objetivo, eu tenho como concretizar. Mas se você perceber, a gente não consegue fazer a oração do Pai Nosso inteirinha sem pensar em outra coisa. Você começa a fazer a oração do Pai Nosso, na metade você já está pensando: será que eu paguei a dívida? Será que tem trânsito hoje? Será que bateu um caminhão? E aí, Senhor, não sei o quê. E, né? Ainda mais se a gente dá uma dispersada na hora que a gente fala que a gente vai perdoar os outros assim como nós vamos perdoar. Nessa hora sempre a gente dá uma dispersada, pensa em outra coisa, e a gente fala, mas pensa. Então, a proposta é: como que a gente pode... E uma coisa que eu venho pensando esses dias, como é que a gente vai poder, porque isso é fato, quando eu consigo vibrar numa frequência específica, eu vou mexer naquela frequência, eu vou modificar o plano energético. Eu modificando o plano energético, eu modifico o plano físico, porque tudo vem do campo energético. Como é que eu vou então? Meu pensamento. Então eu preciso começar a observar o meu pensamento. Como é o pensamento? O pensamento é fruto de quê? De uma série de situações, até do físico. Mas vigiar o pensamento. Será que a gente consegue pegar um momento e falar assim: eu vou pensar só numa determinada situação? Eu estou com um problema de emprego, eu estou com um problema de saúde, eu estou com um problema de relacionamento, eu vou pensar, o que eu quero pensar a respeito? Então eu vou montar, eu quero pensar, porque ainda não estão cobrando o imposto de pensamento, mas já estão inventando uma maquininha para colocar na porta de casa, para ver quem mais pensa, mais pode pagar imposto. Logo, logo o governo vai arrumar um jeito de fazer isso aí. Então, a gente ainda pode pensar à vontade. É o tal do livre-arbítrio que a gente tem, que a espiritualidade deu para a gente. Então, assim, como que a gente pode, então, reavaliar, vigiar o nosso pensamento? De manhã, que começo a pensar? Porque o que eu penso, eu vou vibrar, eu vou me emocionar, porque o pensamento gera uma emoção. E aquilo eu vou criar uma frequência para a minha vida. Então, vigiar o pensamento. O que é vigiar o pensamento? É vigiar o tempo todo, 24 horas. Eu estou com um problema de saúde. Aquele problema de saúde me incomoda. Então eu fico pensando que pode ser pior, porque pode ser uma doença grave, porque eu não sei como é que eu vou tratar, eu não sei o que vai acontecer, será que eu vou ficar muito doente? Então claro, eu estou pensando, e quando eu penso com bastante intensidade, eu tenho a oportunidade de construir aquilo lá. Então muita gente piora a doença, porque pensa a favor da doença, não a favor da saúde. Eu posso ter um problema físico, eu posso ter uma doença, mas eu posso escolher meu pensamento. Como será essa coisa de escolher o pensamento? Ora, quando a gente está sonâmbulo, quando a gente está em torpor, quando a gente está hipnotizado, a gente não escolhe o nosso pensamento. Ora, se alguém me hipnotiza e me dá uma ordem, o que acontece com esse comando hipnótico? Ele fica numa parte do meu cérebro que eu não tenho acesso. A pessoa hipnotizada ela não pode sair do transe, ela fica sob a influência do quem hipnotizou. Então, se eu fico sob hipnose, o meu cérebro tem um circuito que eu não tenho acesso. Eu penso sempre, eu faço a mesma atitude, me comporto da mesma maneira. Quantos de nós estamos hipnotizados pelas mais variadas situações? Quem já não teve você escuta uma música no rádio e fica cantando a música, e você quer parar de cantar a música e não consegue? Vocês já passaram por essa experiência? Aí você não aguenta, mas de noite você está cantando aquela música, você fala, dá vontade de arrancar. Ora, outras situações acontecem. Nós, a doutrina espírita, sabemos que o pensamento pode ter interferência de fora. Pode. Então, pode ser que um pensamento que eu tenho pode não ser meu. E aí fizeram a pergunta, né? Como eu vou saber se um pensamento é meu ou é de fora? E os espíritos responderam: olha, não importa muito você saber isso aí, porque não é tão fácil você saber quando o pensamento é seu ou é de fora, isso é, está recebendo uma informação. O mais importante é saber o teor do pensamento.
É um pensamento legal, que te põe para frente, que te deixa positivo, te dá otimismo? Não importa de quem seja, pode ser de você ou de algum amigo aí. Agora, é um pensamento negativo que te põe para baixo, que te deixa pessimista? Não importa também você ficar albergando, é teu ou de fora, não importa, descarta. Mas essa vigilância, ela é constante. E eu faço uma proposta para vocês. Eu só vou voltar o mês que vem, graças a Deus para vocês, só venho uma vez por mês. Então, tentem esse mês fazer talvez um diário de pensamento. Um diário de pensamento. Coloca lá um livrinho, vê quanto que vocês conseguiram descobrir o que vocês estavam pensando e como vocês conseguiram, entre aspas, controlar o pensamento ou administrar o pensamento, transformando o pensamento que estava te incomodando, te atrapalhando, para um pensamento mais positivo, para um pensamento que vai crescer. O mais interessante é que as pessoas muitas vezes falam assim: eu nem penso numa situação que eu gostaria, porque eu não sei como vai acontecer. E de novo, o como não é com a gente, o como é com a espiritualidade. Cristo não falou assim: pedir, tem que saber como vai chegar e depois você vai obter. Ele não falou assim, ele falou: pedir e obtereis. Não foi assim? Então o que ele deixou incluído aí? Vocês precisam saber pedir. Na internet tem o Google, não sei se vocês conhecem aquele site buscador, né? Quase todo mundo conhece hoje em dia. É muito interessante que outro dia um adolescente me falou, né, que o Google é meu pastor e nada me faltará. Você digita qualquer coisa no Google lá que você quer saber. Mas olha como eu gosto muito da tecnologia, dando dicas para ver como funciona o mundo espiritual, porque a tecnologia está muito atrasada. Imagina os computadores que existem no plano espiritual, a gente não tem nem como imaginar. Mas a tecnologia dá então hoje em dia, o que é a internet? A internet fica em algum lugar, a internet? Quer dizer, tem um lugar onde a internet fica? Como funciona isso aí? Não tem, né? Até nesses sites de ajuda, uma senhora digitou lá perguntando para o moço, né, por telefone: moço, a internet fecha aos domingos? Quer dizer, são coisas que a gente há 30 anos atrás nem imaginaria. Esse site de busca te dá qualquer informação, porém, se você abre lá o computador, abre naquele site, naquele lugar, se você não põe pergunta nenhuma naquele espaçozinho e pede resposta, vem resposta? Não, a gente precisa saber fazer a pergunta. E quantas vezes a gente faz a pergunta e a pergunta não é bem aquilo que veio a resposta, não serve. A gente tem que fazer uma outra pergunta de outro jeito, não é assim? A pergunta que é a chave. Então, uma maneira de a gente mudar o pensamento é nos perguntarmos: eu tenho um problema para resolver profissional, eu tenho um problema que está me afligindo, então eu não consigo encontrar a solução. Então eu vou no site de busca do Google Espiritual. Você sabia que tem Google Espiritual? Não sabia? Eu acho que é o que estou inventando, o Google Espiritual. Não sei se não vai render nada, mas a ideia é interessante. Google Espiritual, o que é Google Espiritual? Alguns chamam de intuição, pode ser também, né? Eu gosto mais de Google Espiritual, mais interessante. Você para e faz a pergunta do que você quer para o teu Google Espiritual. Mas você precisa fazer a pergunta, você precisa encontrar um pensamento. Bom, estou com um problema profissional. Nossa, o que será que está faltando para que eu possa resolver melhor este meu problema X? O que mais ainda eu posso fazer para que eu fique melhor nesse meu emprego? O que outras coisas eu posso saber que vão me ajudar a eu me sentir melhor fisicamente? Quando você faz a pergunta, você está acionando o Google Espiritual que tem no teu site. É claro que você precisa ligar o site também. Não sei se vocês sabem, computador, se a gente não ligar na tomada, ainda não funciona. Logo eles vão inventar um jeito que não precisa nem ligar na tomada. Mas a gente precisa o quê? Para ligar na tomada é a gente o quê? Sair um pouquinho do transe, sair um pouco dessa hipnose coletiva que a gente está. Dá uma meditada. Eu não sei meditar. Meditar talvez seja fazer a pergunta, no momento, perguntar e deixar vir. Eu tenho feito esse teste comigo, porque eu sou um pouco agitado e um pouco ansioso, né? Então para acabar minha mente, porque a mente da gente parece aquele macaquinho que fica pulando de galho em galho, já viram no zoológico? É a nossa mente, né? Então faz a pergunta, aí de repente, você está fazendo uma outra coisa, aparece a resposta. É muito interessante. Aliás, eu convido vocês a fazer esse teste. É uma brincadeira.